Hebreus capítulo 12, o versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E nós começamos aqui com o texto nos colocando dentro de um seleto grupo. Portanto, nós também. Quem são esses nós também? Note que usa o termo também. Então, existe um outro nós, que nós também fazemos parte. Esse outro nós, a gente vai encontrar no capítulo anterior. A gente leu Hebreus 12, 1, e se a gente olhar para Hebreus 11, é conhecido como o grande capítulo da fé, onde tem o rol dos membros da fé, onde lista os personagens do Antigo Testamento e como eles alcançaram testemunho perante Deus, que eles não alcançaram a promessa plena, mas que estavam aguardando a promessa se concretizar de forma espiritual, eterna e assim por diante. Mas esse, portanto, nós também estamos colocando junto aos heróis da fé de Hebreus 11. E nós estamos, então, sendo convocados a uma corrida, que é mencionada aqui. Corramos com paciência a carreira. Em português, a palavra carreira, se você olhar no dicionário, tem várias definições de várias áreas e contextos, mas esse daqui é pertinente, significa uma corrida veloz. É uma corrida. Nós temos uma corrida, uma carreira nos é proposta. A simbologia que nós vemos aqui, e eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, não posso provar isso pelo texto, mas eu acredito que foi Paulo, o tempo que ele foi escrito, a linguagem usada, provavelmente foi Paulo, apesar que não posso comprar briga por ninguém por causa disso. Mas enfim, Paulo usa essa mesma simbologia em outras epístolas, quando ele compara a nossa vida cristã aos jogos de esportes, corridas, uma espécie de Jogos Olímpicos. Como nós sabemos, os Jogos Olímpicos começaram na Grécia, justamente naquela região, e naquela época também já havia. Então, essa simbologia, a gente vê aqui quando fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas fazendo alusão aí às arquibancadas e os espectadores que estão assistindo. Nesse caso, são os heróis da fé, são também os crentes, os salvos que já foram diante de nós e que estão então observando, estão assistindo a nossa corrida na fé, essa corrida a qual somos propostas. Essa corrida que nós somos propostas aqui, ela versículo 1, mais uma vez, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira, ela não é obrigatória. Essa corrida que somos chamados não é uma obrigação. Se a gente vê a palavra proposta, e no versículo 1 de Hebreus 12, a palavra proposta é uma tradução da palavra grega original, prokeimai. E essa palavra prokeimai, ela se encontra, por exemplo, em 2 Coríntios 8, no versículo 12, onde diz assim: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Muito bem, essa frase prontidão de vontade é a tradução de uma palavra, que é a palavra proskeimai, que é justamente traduzida como proposta em Hebreus 12, versículo 1. Então a gente vê que quando fala que a corrida, a carreira nos é proposta, está se referindo a algo voluntário, a algo que tem que haver uma prontidão de vontade. É isso que essa proposta quer dizer, prontidão de vontade. Nós temos que estar disposto. Então Deus está literalmente apresentando, está nos mostrando que existe uma corrida, existe uma carreira, e Ele está propondo, Ele está querendo que nós queiramos correr. Então não é uma corrida, não é uma carreira obrigatória, mas o crente é tolo se não correr e completar esta corrida. O prêmio dessa corrida não é o céu, não é a salvação. O prêmio dessa corrida é outro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas essa corrida, ela é proposta, não é ordenada, não é comandada, não é algo que vai excluir-nos da salvação, mas é algo que nós devemos ter uma prontidão de vontade.
Deus quer que nós queiramos, nós devemos querer correr essa corrida. Então todos nós temos uma corrida, uma carreira. E essa corrida é específica para cada um de nós. A minha carreira pode ser diferente da sua carreira. Por isso você não deve ficar se lamentando, lamuriando, porque eu não sou um pastor, porque eu não sou um missionário, porque eu não sou... Não interessa. A sua corrida é o que Deus tem para você. E é diferente da corrida que Deus tem para a pessoa do seu lado, para mim, a pessoa atrás de você. A corrida não é a mesma para todos. É uma corrida específica para cada um de nós. E por isso é importante nós observarmos 3 passos que nós vamos fazer hoje. Vamos olhar hoje 3 passos. Primeiro, nós temos que conhecer bem a corrida. Você e eu, nós precisamos conhecer, saber qual é a nossa corrida. Segunda coisa é a gente correr a corrida. Conhecer a corrida, correr a corrida e terminar a corrida. Então o que nós vamos ver hoje é isso. Conhecer bem a corrida, correr bem a corrida e terminar bem a corrida. Cada um desses 3 passos são todos igualmente importantes, porque um depende dos outros. Você não pode terminar se você não correr. Você não pode correr se você não conhece, não sabe a sua corrida. Se você não sabe a corrida, você não vai corrê-la e, consequentemente, não vai terminá-la. Que talvez nem inicie. Então, os 3 passos são de muita importância e um depende do outro. Então, o tema de hoje vai ser correr a corrida proposta. Devemos correr a corrida proposta. E devemos desejar, como crentes, devemos desejar terminar bem. Terminar o que bem, pastor? Terminar nossa vida bem. Terminar nosso testemunho bem. Terminar sendo o melhor que podemos ser. Terminar sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, um bom crente, um bom testemunho, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom empregado, um bom empregador, um bom cidadão, um bom tudo. Devemos almejar terminar tudo aquilo que nós podemos ser e tudo aquilo que de fato nós somos nessa vida. Eclesiastes 7, versículo 1 fala: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Veja que importante aqui. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Por quê? Porque não é como você começa, é como você termina. E nós temos que terminar bem. Vamos correr a corrida que nos é proposta e vamos terminar bem. Para terminar bem, nós temos que primeiramente conhecer bem essa corrida. Olha em Romanos 12, versículo 2, onde nós vamos ver a respeito de conhecer bem essa corrida que é proposta. Como podemos correr a corrida proposta? Romanos 12, 1 fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa vontade de Deus é a corrida. Deus tem uma vontade específica para a sua vida. Deus tem uma corrida específica para a sua vida. Essa vontade é a corrida. Note que essa corrida ela é agradável, ela é perfeita, ela é boa. Mas esta é a corrida. E cada um que Deus salva, ele tem uma corrida, uma vontade específica. Existem 2 dimensões para essa corrida. A primeira dimensão é a dimensão geral, que é comum para todos. A segunda dimensão é uma que é específica e única para cada um de nós, como eu falei. Então existe a dimensão que é específica, que tem o seu nome escrito e não tem o nome de mais ninguém. Por exemplo, Deus tinha para a minha vida, para esse momento da minha vida, eu ser o pastor da Igreja Batista Metropolitana aqui, hoje, agora. Essa vontade não é para mais ninguém no mundo, não há outra pessoa no mundo que tenha essa mesma vontade, é específica e única para mim. No entanto, existe outra dimensão para essa vontade específica para mim, que é a corrida comum, que é comum para mim e para você. Para conhecer a nossa corrida específica, nós precisamos estar correndo a corrida que é comum para todos. O que seria a corrida que é comum para todos? O que todos devem estar fazendo? Todos devem estar lendo sua Bíblia, estudando sua Bíblia, meditando na palavra de Deus.
Todos devem estar orando, frequentando os cultos da igreja, testemunhando, evangelizando, ganhando almas, contribuindo com a obra financeiramente, com o seu tempo, com o seu talento, com o seu tesouro. Devemos salgar e brilhar, em resumo. Isso é para todo mundo. Pastor, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Eu também não, mas uma vontade eu sei. É a vontade comum para todos. É a vontade de Deus que todos estejam brilhando e salgando, meditando e vivendo na sua palavra, em oração a Deus, testemunhando as pessoas. Isso Deus quer para todo mundo. Você não tem que orar, jejuar, ler, estudar, meditar. Não, já é óbvio, já é patente. Essa é a vontade comum para todos. E quando você está andando nessa vontade que é comum para todos, Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe revelar e Deus vai lhe guiar, mostrando a vontade específica, única para você. O primeiro passo é a gente saber bem a nossa carreira, a nossa corrida, o nosso caminho, a vontade de Deus para a minha vida. E para eu saber bem, eu preciso viver dentro daquilo que é a vontade geral para todos, que é a nossa carreira. Nós seremos julgados tanto pela nossa vontade específica, quanto pela vontade comum. Porque você não vai poder alcançar a sua vontade específica se você não está andando na corrida comum. É na corrida comum que você vai descobrir o que Deus tem específico e único para você. E nós seremos julgados por ambos. Deus vai julgar aquela pessoa que não vinha para o culto, aquela pessoa que não testemunhava, aquela pessoa que não salgava, não brilhava, aquela pessoa que não fazia o papel comum que é para todo crente. Vai ser julgado. Não julgado para ver se vai para o céu ou não, porque esse julgamento se dará no tribunal de Cristo, e nós já sabemos que o tribunal de Cristo vai ser só para quem é salvo. Só vai estar lá quem é salvo. Isso vai ocorrer depois do arrebatamento. Então, se você não era salvo, você não vai estar lá. E se você vai estar lá, você já é salvo. Então, não é para determinar se você é salvo ou não, é para determinar galardão. Galardão. E nós teremos que prestar contas e receberemos galardão ou não por isso no tribunal de Cristo. Por isso que é importante estarmos atentos. É de extrema importância estar ouvindo a voz e o lidar do Espírito Santo. Que quando nós não caminhamos na carreira geral, é vir para a igreja, é orar, contribuir, trabalhar, salgar e brilhar, quando nós não fazemos estas coisas, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se extingue, e o que acontece é que a sua voz fica cada vez mais distante. A liderança dele fica cada vez menos clara. A sua voz fica menos audível. Por quê? Porque nós estamos o entristecendo, nós estamos o extinguindo, porque nós não estamos andando na carreira, nós não estamos correndo a carreira que é comum, que é geral para todos. Mas quando nós estamos andando e correndo a carreira que é comum para todos, o Espírito Santo não vai ficar entristecido, ele não vai ficar extinguido, e a sua voz será clara, e a sua liderança será óbvia. E você verão as portas se abrindo e as veredas se tornando mais claras, porque Ele está agindo em nossas vidas. Então é tão importante, por isso que nós lemos aqui, não sede conformados com esse mundo, Romanos 12, 2, mas sede transformados para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então nós temos que não se conformar ao mundo, mas devemos ser transformados. Nós devemos ter a mente de Cristo. Nós temos que olhar ao mundo e a nossa vida através dos olhos de Deus, através dos olhos da fé. E aí nós vamos experimentar, nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A saber, a carreira proposta. A carreira específica. A geral, nós já sabemos. Mas a específica, nós podemos saber. Olhe para Atos capítulo 20, Atos 20, versículo 24. Corra a corrida proposta. Para você correr a corrida proposta, primeiramente, nós temos que conhecer bem essa corrida. Conhecer bem o trajeto, a carreira. Uma vez que nós conhecemos bem o trajeto e a carreira, uma vez que sabemos a corrida e a conhecemos bem, nós temos que simplesmente correr bem.
Eu posso saber um trajeto, mas eu nunca vou chegar lá se eu não me embarcar nesse trajeto. Não adianta eu saber a carreira, não adianta eu saber a vontade de Deus para minha vida se eu não vou dar os passos necessários. Atos 20, versículo 24, está aqui o apóstolo Paulo relatando. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha o quê? Carreira. A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Note que aqui Paulo está dizendo que a coisa mais importante para ele é ele cumprir a sua carreira. De nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Note que, com alegria, o crente só estará verdadeiramente contente, alegre, satisfeito, feliz, quando está correndo a carreira proposta. O grande erro, a grande falácia, o grande engano, são crentes que estão querendo achar alegria, contentamento, satisfação fora da carreira, fora da corrida que Deus tem proposto. Em Romanos 12, 2, a gente lê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, ela é boa porque é de Deus. É boa perante Deus. Ela é boa, não é má, ela é boa. Ela é perfeita, porque é Deus que está propondo. Mas no meio da boa e da perfeita tem um agradável. Esse agradável se refere a nós. A vontade de Deus, ela será boa, perfeita e agradável. Nós vamos querer fazer. É algo agradável. Não é algo sofrido. Não é algo de sacrifício. Pode haver sacrifício envolvido, como Paulo falou, que ele não conta nada precioso, né? A própria vida conta, não faz questão de nada. Mas a questão é que, apesar de tudo isso, é algo que vai ser agradável. Infelizmente, existem muitos e muitos crentes no mundo hoje que querem buscar alegria fora da corrida, fora da carreira proposta. Nós não vamos encontrar alegria, satisfação, contentamento fora. E aqui Paulo fala que não tenho nada, de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, conquanto cumpra com alegria a minha carreira. É importante para ele. Agora note que, como tudo na vida, como tudo na vida, haverá um preço. Haverá um preço. Até a salvação tem um preço. Mas louvado seja Deus, que quem pagou o preço foi Jesus Cristo na cruz. Mas há um preço, salvação tem um preço. Não somos nós que pagamos. Um, porque somos incapazes. E dois, porque Jesus já pagou. Mas há um preço. A salvação é de graça para nós, porque alguém pagou por nós. Por isso que ela é de graça. Por isso que não existe essa questão de obras, de perseverar até o fim, de ser batizado e tomar ceia e ser membro de igreja e deixar com aquilo e perseverar até não sei o que. Não tem nada a ver, por quê? Porque Cristo já pagou o preço. Já pagou, ele já está pago, não tem o que a gente pagar mais, está pago, mas enfim. Então tudo tem um preço. Estamos dispostos a pagar o preço para correr bem? Paulo disse, não faço questão nenhuma. Minto, ele falou assim, de nada faço questão, conto que cumpra com alegria a minha corrida. Ele não fazia questão de nada. Do que você e eu fazemos questão? O que é aquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão? Deus, isso não. Isso não. Paulo falou que nem contava sua vida preciosa. Não, nem tenho a minha vida por preciosa. Ele estava dizendo, se necessário for, eu dou a minha vida. A verdade é que, estatisticamente falando, a grande maioria de nós não vai ser requerido ou pedido ou colocado em situação em que nós vamos ter que dar nossas vidas. Pode ser que sim, eu não sei o dia de amanhã. Mas provavelmente você não precisará colocar a sua cabeça no bloco, colocar uma forca no pescoço, ser colocado em frente a um pelotão de fuzilamento, ser apedrejado ou jogado às feras selvagens, como antigamente.
Mas o que é que nós contamos como precioso? O que nós não estamos dispostos de abrir mão? Não, isso não, Deus. Isso eu não vou abrir mão. Esse é o preço. E para correr bem essa carreira, nós devemos estar dispostos a pagar o preço, seja lá o que o preço for. Abrir mão de alguma coisa? O apóstolo Paulo aqui estava disposto a colocar sua própria vida em segundo plano à vontade de Deus. De nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa. Para qual fim? Continua, conquanto que cumpra minha carreira. 1 Coríntios 9, você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 9, nós temos outra alusão aos jogos. 1 Coríntios 9, versículo 24, nós lemos: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então aqui mais uma vez Paulo fazendo referência aos jogos. Ele fala sobre corrida, ele fala sobre luta. Então ele se refere a vários esportes. E qualquer esporte, qualquer atleta, qualquer modalidade de esporte, seja lá qual for, todos eles fazem certas mudanças. Os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo o quê? De tudo aquilo que vai atrapalhar. Tudo aquilo que você é um empecilho. Se você quer ser um atleta de categoria, você não pode sair toda noite e se entupir de pizza, hambúrgueres, sorvetes, milkshakes, etc, etc. Pastor, o senhor está me dando fome. Eu sei, vamos encerrar e vamos todos para a pizzaria. Enfim, se abstém. Não pode estar ficando até altas horas da noite em shows mundanos. Isso eu estou falando de atletas do mundo, não salvos. Eles se abstêm de festas e shows e noites até de manhã na farra e bebida e álcool e drogas e uma alimentação não muito boa. Eles se abstêm disso. Para quê? Para ganhar uma coroa corruptível, para ganhar medalha, para ganhar o prêmio. Se o mundo perdido faz isso, se homens e mulheres perdidas fazem isso por uma coroa corruptível, um prêmio que é temporal e mundano deste mundo, e nós que estamos correndo uma corrida com consequências eternas. Que nós que concorremos por uma coroa, uma medalha, um prêmio incorruptível, haverá coisas sim que nós precisaremos abster. Existem coisas e talvez pessoas que nós temos que cortar de nossas vidas. Existem amizades que não vão nos levar mais perto dessa coroa. Pelo contrário, nós devemos ter a sabedoria e a dedicação de podar pessoas, coisas, situações. Eu não estou falando sobre o caso de ninguém aqui, porque eu não conheço o caso específico de ninguém aqui que eu vou falar. Mas nós tínhamos aqui um irmão na igreja, muitos anos atrás, procurando emprego. Oramos, apareceu emprego. Trabalhar num bar. Eu falei, irmão, isso não é de Deus para começar. Estamos orando para Deus, Deus não vai colocar você para trabalhar num bar. Não, pastor, mas é porque... Aí ele foi aconselhado por um amigo. Um amigo desse irmão falou com um amigo que disse, não, trabalho é trabalho, você tem que trabalhar, porque dinheiro, tal e coisa. Tem que pagar suas contas. Eu entendo, gente. Ele não ouviu o meu conselho, mas ouviu o conselho do amigo dele. Esse irmão, acabou o casamento dele, se envolveu com uma pessoa que arruinou a vida dele, ele perdeu o emprego,
e ficou desempregado. O segundo estado é pior do que o primeiro. Ele acabou desempregado, casamento destruído, financeiramente pior ainda, e com sequelas terríveis em sua vida. Por quê? Ele não cortou uma amizade. Se tivesse cortado aquela amizade, tivesse ouvido o que o pastor falou, não que eu sou o dono da verdade, mas eu estou vendo a situação, eu estou olhando através da palavra de Deus e eu disse, espere, Deus não vai lhe dar um trabalho desse, Deus não vai te colocar um trabalho desse. É a mesma coisa que dizer, pastor, eu consegui emprego aqui, o traficante de droga ali no bairro tal me chamou para ser o vendedor. É claro que é de Deus isso. Como não é de Deus? A não ser que o seu Deus é dinheiro. Dinheiro acima de tudo. Se isso aqui é o seu Deus, então foi o seu Deus, com D minúsculo, que mandou essa oportunidade. Mas o meu Deus, o Deus da Bíblia, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então existem coisas que nós precisamos abster, coisas que vão nos afastar da coroa, coisas que vão nos impedir de correr a carreira como devemos correr. Coisas a abster, coisas a retirar de nossas vidas, coisas a acrescentar. O atleta tem que dormir cedo, tem que treinar, tem que se alimentar, tem que abrir mão de certos alimentos que ele aprecia. Para quê? Para conseguir a coroa. Nós também precisamos fazer o mesmo. Regime, exercício, descanso. Para correr bem, é preciso, como nós lemos em Hebreus 12:1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui no nosso texto de hoje, Hebreus 12:1, nós temos a receita para correr essa carreira. Nós temos aqui a receita. Primeira coisa, deixemos. O que é isso? São coisas que devemos retirar, coisas que devemos abster. Como Paulo falou, não conta nada com precioso nem a sua própria vida, conquanto que corra bem a corrida, com paciência. Então, nós temos que deixar certas coisas. Aí fala, deixemos tudo. Isso quer dizer que nós temos que deixar certas coisas por completo. Eu tenho 10 amigos que são má influência na minha vida. Eu vou cortar 9. Eu vou deixar um. Pois é esse um que vai ser a sua ruína. Aqui nós lemos, deixemos tudo o embaraço do pecado. Não muitos, não a maioria, todos. Todos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos que deixar todos, aí começa aqui de novo, começando, o embaraço. Essa palavra embaraço, no grego, literalmente significa peso. Peso, algo pesado. Peso. Em português, uma das definições de embaraço é qualquer coisa que dificulta. Então, o que você imagina? Você está no estádio, há uma corrida, você está correndo, participando da corrida. O que você vai usar? Eu aconselho você usar um sapato de corrida, um tênis, uma roupa leve. Você não pensaria em correr usando terno e gravata, sapato social, e para completar uma mochila cheia de peso nas costas. Sabe o que é isso? É um embaraço. Existem coisas em nossas vidas que estão sendo um embaraço, um peso, uma dificuldade. E nós temos que deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos causa dificuldade. Nem sempre esse embaraço, nem sempre esse peso, preste bem atenção, é algo pecaminoso. Nem sempre esse peso é algo errado. É algo que atrapalha. É proibido você correr uma corrida nas Olimpíadas carregando um halteres de 10 quilos em cada mão? Não. Eu acredito que não tem nenhuma lei que proíba. Mas é tolo aquele atleta que fica lá na linha de partida segurando um halteres de 10 quilos em cada mão. 1, 2 e já! Ele não vai conseguir o desempenho que ele poderia sem aquele peso. Que aqui fala de todo embaraço e pecado. Pecado é pecado errado. Nós temos que livrar porque é pecado. Agora o embaraço não é necessariamente pecado. Mas é uma dificuldade, é um peso. E o meu peso pode ser diferente do seu peso.
Algo que vai me atrapalhar, talvez não vá lhe atrapalhar, e vice-versa. Então Deus fala, deixemos todo o quê? Embaraço, que é o peso, uma dificuldade, e pecado, que tão de perto nos rodeia. O pecado está sempre à espreita. O pecado está sempre por perto, querendo nos tropeçar. Nós temos que manter a maior distância possível do pecado. Se o pecado está aqui, a tentação está do lado. Ninguém cai no pecado sem antes estar em tentação. Mas existe um lugar mais seguro que está aqui. É fugir da aparência do mal. O apóstolo Paulo escreve. Fugir da aparência do mal. Quando eu fujo da aparência do mal, eu estou um passo da tentação. Porque a aparência do mal não é pecado. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Tentação não é pecado. Pecado é pecado. Tentação não é pecado. Mas se eu estou fugindo da mera aparência do mal, eu estou um passo mais distante da queda. Um passo mais distante do pecado. Muito crente vive na tentação. Ele vive aqui, ó. Ah, pastor, mas eu não estou em pecado. Não, você não está em pecado. Mas você está brincando com a tentação. Você está brincando com o diabo. Você não está lá, mas está quase. Você está lá, você está só ali, no meio de campo aqui. Se você tropeça aqui, tu vai cair aonde? No pecado. Quem anda fugindo da aparência do mal, quando cai, vai cair em tentação. E não no pecado. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Para correr bem, para terminar bem. Aí fala, corramos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Você pode saber, conhecer a vontade, você deixou todo o embaraço, deixou o pecado, cortou certas coisas e pessoas da sua vida. Então corra. Cortar o pecado, cortar o embaraço, o peso, não é correr a corrida. Você chegar na linha de partida, vestido adequadamente, sem peso, sem pecado, isso não é correr a corrida. Você limpar a sua vida, tirar tudo que tem que tirar, se afastar de quem tem que se afastar, talvez você muda até de emprego, sei lá, você faz tudo o que você tem que fazer, mas isso não é correr a corrida. Você pode botar o tênis, botar a camiseta, botar o número aqui, se inscrever na corrida, chegar no dia, ficar lá na linha com todos os atletas. Mas quando der a partida, você vai correr? Não. Então aqui está falando, corramos. Temos que correr. Temos que começar essa partida. E por último, com paciência. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Uma maratona são 42.195 metros. Pois é, essa corrida é uma maratona. Tem que ter paciência. Você não vai fazer como o famoso Usain Bolt, que fazia 100 metros em 8 segundos. Quase que ele me alcança, quase. Não é 100 metros raso. São 42 mil metros, 42 quilômetros. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Para quem não sabe, paciência é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, tem que ter paciência. Muito crente começa a corrida, depois de 200 metros já está pedindo água. Mais 300 metros já está desistindo. Sabe o que é isso? Não tem paciência. Achava que ia ser uma carreira rasa e não é. Há um modo correto de correr e há um modo errado de correr. Podemos correr na carne ou correr no poder de Deus. E a nossa carne é o nosso maior inimigo. Romanos 7,14. Eu quero que vocês abram comigo que eu vou fazer uma comparação aqui.
O grande apóstolo Paulo, talvez um dos mais nobres e sublimes crentes cristãos que o mundo já viu, escreveu o seguinte em Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aqui nós podemos ver essas duas naturezas, o velho Paulo e o novo Paulo. O velho Paulo nós vamos chamar de Saulo, que era o seu nome antes de ser salvo. Então nós temos o velho Paulo, Saulo, interagindo com o novo homem, Paulo. E que nesse novo Paulo existe o velho Saulo e o novo Paulo que estão interagindo. Quando você e eu fomos salvos, o nosso velho homem que estava em nossas vidas continua lá. Nós nascemos de novo, temos um novo homem, mas existe o velho homem. E eles estão interagindo diariamente, constantemente. E aqui Paulo faz referência a isso. Ele fala, o que eu faço eu não aprovo, o que eu quero fazer eu não faço. Então veja bem, há essa luta constante. Para a gente entender melhor, especificamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse texto de novo, só que eu vou, no português, quando a gente conjuga o verbo, a gente indica a pessoa. A gente sabe qual a pessoa, se é eu, eles, ele, nós, etc., através da conjugação do verbo. Então, para esclarecer isso, eu vou, quando mencionar o verbo, eu vou apontar dizendo Saulo ou Paulo, indicando qual era o velho homem e o novo homem. Para entender melhor, fica bem claro essa interação dos dois. Então, vamos lá, lê de novo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Saulo, sou carnal. Não tem Saulo, eu estou falando Saulo aqui. Ele falou, eu sou carnal. Quem falou isso? O velho homem. Quando Paulo falou, eu sou carnal, quer dizer que Paulo, o novo homem, é carnal. Paulo, o Saulo, o Paulo, antigo Paulo, o velho homem que ainda vive nele. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Saulo, sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, Paulo, o que Paulo faz, o que Saulo faz, no caso, o que Saulo faz, Paulo não aprova. Então, o que Saulo faz, Paulo não aprova. Veja bem, não está escrito Saulo nem Paulo, eu estou colocando isso para tentar clarificar. Talvez não está funcionando, mas é o que eu quero chegar. Então, o que faz o Saulo, Paulo não aprova. O que o velho homem faz, o novo homem não aprova. Pois o que quero, que Paulo quer, o que quero, Paulo, isso não faço. Mas o que aborreço, Saulo, isso faço. E se faço, ou seja, Paulo, o que não quero, consinto, Paulo, que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu, Paulo, que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, você colocando se é Saulo ou Paulo ao verbo, você vê que existe essa contenção constante. Paulo está dizendo, o que eu quero fazer, eu não faço, e a coisa errada que eu faço, eu não quero fazer. Mas o velho homem quer que eu faça. Então nós temos que identificar que existem duas forças dentro de nós, o velho homem e o novo homem. É dita uma história, eu não sei se é verídica ou não, mas é dita como verídica. Um velho índio, Cherokee, Estados Unidos, o evangelho chegou na tribo dele, ele foi salvo, tal coisa, e o missionário voltou anos mais tarde e falou, e aí chefe, como é que tá as coisas? Ele falou, dentro de mim existem dois cachorros, um branco e um preto, um bom e um mau. E eles estão sempre brigando entre si. Aí foi perguntado, e qual deles ganha? Ele disse, aquele que eu alimento mais. Quem nós estamos alimentando, o velho homem ou o novo homem? Nós estamos alimentando, fortalecendo a velha natureza? Mas do que a velha natureza se alimenta? Coisas do mundo, pecado,
rebelião, mundanismo. Isso alimenta o velho homem. E o que alimenta o novo homem? Bíblia, oração, igreja, pregação, fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, brilhar e salgar. Isso alimenta um novo homem. O novo homem é vivificado pelo Espírito Santo. Então quem nós estamos alimentando mais? Porque quem nós alimentamos mais vai ser mais forte e vai ganhar, e vai ser um peso, vai ser um embaraço, vai ser um empecilho, vai ser uma dificuldade para que corramos bem a corrida que nos está proposta. A escolha é nossa. Quem estamos alimentando? Quem estamos dando vazão, dando oportunidade? A quem estamos ouvindo e obedecendo? E essas duas naturezas precisam ser identificadas. E nós precisamos mortificar a carne, o velho homem, e alimentar o novo homem, para terminar bem a corrida. E por último, rapidamente, 2 Timóteo 4, versículo 7, nós vemos que precisamos conhecer a corrida, nós precisamos correr bem a corrida, e por último temos que terminar bem a corrida. Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, a corrida, guardei a fé. Poderemos dizer isso? Poderemos dizer que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Estamos correndo, mas a corrida não é contra um aos outros, a corrida é contra nós mesmos na realidade. A corrida é contra o nosso velho homem, a velha natureza. A corrida é contra nós mesmos. E quem vencerá a corrida vai depender de quem nós cuidarmos melhor. Um atleta tem que ter equipamento, um local para treinar, um treinador, descanso, alimentação adequada, um nutricionista. Espiritualmente falando, é a palavra de Deus, é a igreja local, é o estádio onde treinamos, onde temos um treinador. Eu sou o subtreinador, nosso treinador supremo é Jesus. Nós temos o alimento, nosso descanso é Cristo. Temos tudo. Mas nada adianta alguém ter tudo isso, mas não vai para o treino, come o que quer, não se alimenta direito, não dorme, fica farrando a noite inteira. Não treina. Do que adianta? Nada. Precisamos terminar bem. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Existe uma coroa, existe um prêmio a ser ganho, uma coroa a ser recebida, e essa coroa será dada por Jesus Cristo no seu tribunal, após o arrebatamento. A corrida está proposta, vamos corrê-la bem, e vamos terminar a corrida bem. Essa decisão fica unicamente com cada um de nós. E que possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei, completei a carreira, eu cheguei no final, guardei a fé.